Olá, você internauta acompanhando as redes sociais da Rádio Muriaé. Estamos aqui para falar do caso Sargento Joel e Priscila Dalla Paula. Dando sequência às entrevistas que estamos apresentando aqui na Rádio Muriaé, já recebemos os advogados de defesa, Dr. Lúcio Macedo, Dr. David Reginaldo e doutora Keila Oliveira, e o Paulo Vitor Costa entrevistou também o Luiz Fernando, que é irmão da Priscila, que foi assassinada no dia 8 de dezembro, dentro de sua própria casa. E para a gente dar sequência a essas entrevistas, estamos hoje recebendo a doutora Jaqueline Rangel, promotora de justiça e, claro, promotora que vai atuar no caso Sargento Joel e Priscila Dalla Paula. Doutora Jaqueline, seja bem-vinda à Rádio Muriaé, às redes sociais. Muito obrigado por disponibilizar o tempo e falar com a gente os termos técnicos desse processo. Boa tarde, Gilson. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Cumprimento também os internautas que nos acompanham na nossa querida Rádio Muriaé. O que nos traz aqui hoje é um tema bastante triste para a nossa cidade, que ganhou notoriedade e repercussão. O assassinato da Priscila Dalla Paula em 8 de dezembro de 2021. E o que nós temos, para comunicar às pessoas que estão acompanhando e que legitimamente têm curiosidade sobre o tema, é que semana passada nós fizemos a audiência da primeira etapa. Nós fizemos a audiência da primeira etapa do procedimento. Como é que é o procedimento do Tribunal do Júri? Os crimes dolosos contra a vida, eles são afetos ao Tribunal do Júri. As pessoas só imaginam que tudo acontece lá no plenário do Tribunal do Júri. Não, existem duas fases nesse procedimento. Então nós estamos por encerrar a primeira fase. Nessa primeira fase do procedimento ocorre uma audiência que é chamada sumário da acusação. Seria audiência de instrução. É um tipo de instrução. Em plenário nós fazemos uma outra instrução. Voltamos a ouvir testemunhas, voltamos a ouvir policiais que trabalharam na investigação e voltamos a ouvir o réu. Nessa primeira etapa, a gente faz um tipo de instrução para que o juízo da vara criminal admita ou não a acusação, para que passemos à segunda fase do julgamento, que é no plenário do Tribunal do Júri, que é onde vai existir a condenação ou absolvição. Essa primeira decisão, que encerra a primeira fase, ela é de admissibilidade. O juiz da vara criminal, o juízo da vara criminal, ele verifica a presença dos requisitos que a lei determina, como sendo ensejadores da submissão daquela causa ao plenário, e dessa forma o juiz pronuncia o acusado e o leva para o Tribunal do Júri. Pode acontecer de o juiz impronunciar, entender que não existem os elementos mínimos. No nosso caso de hoje, do qual nós estamos tratando aqui, nós temos uma situação de autoria certa, ou seja, nós temos desde o começo, desde o dia dos fatos, um réu confesso, notem, confesso apenas quanto à conduta, quanto ao fato de ter disparado contra a Priscila. Ele não confessa as demais circunstâncias, motivos, como foi feito, como foi planejado. Não, tudo. nada. Limita-se, como se limitou na audiência da semana passada, a dizer: eu confesso o fato e só, os disparos. E não dá outros elementos. Então, coube à investigação, inicialmente, levantar os motivos, as circunstâncias, todos os demais elementos para que o Ministério Público pudesse oferecer a denúncia. Então, o Ministério Público ofereceu a denúncia, essa denúncia foi recebida pelo juízo, nós passamos a fase da instrução da primeira etapa, que foram as audiências da semana passada, os 2 dias que nós fizemos de audiência da semana passada. Nessa ocasião, ouvimos as testemunhas, os policiais que participaram da investigação e também ouvimos o réu, que, como todos sabem,
ele reiterou a postura lá da delegacia, né, quando ele se apresentou, dizendo que tinha matado a Priscila. E agora nós aguardamos aí, né, dentro do procedimento, o juízo de admissibilidade, a pronúncia do acusado, para que ele seja submetido ao tribunal do júri. É possível que haja recurso dessa denúncia, dessa pronúncia? Sim, é possível. Mas se ele é confesso, quanto aos disparos, como que seria esse recurso? O recurso pode visar a derrubar as qualificadoras. E o Ministério Público, na sua peça acusatória, elenca várias qualificadoras para conduta. Qualificadora do motivo, do modo de execução, do fato, né, de ter sido feminicídio, né, em razão do gênero, o homicídio em razão do gênero, de ser uma pessoa do sexo feminino. Então, a defesa poderá manejar recurso para que haja o decote dessas qualificadoras, para que ele seja submetido ao plenário, aos 7 jurados, sem alguma das qualificadoras ou sem qualquer delas, sem quaisquer delas. Isso é uma possibilidade, não sei se vai acontecer. Então, depois, em havendo recurso, vamos aguardar o julgamento no tribunal e assim que houver o julgamento no tribunal, o processo retorna para que nós possamos realizar a sessão de julgamento no tribunal do júri. Aí lá nós estaremos diante de um conselho de sentença com 7 pessoas da nossa comunidade que vão avaliar o mérito da causa. Aí sim emitirão ao final um juízo de condenação ou de absolvição e a partir do seu voto, que é secreto, indevassável, o voto dos jurados, ele é secreto e indevassável, o jurado julga, mas não precisa emitir opinião, não precisa se justificar. Apenas deposita a cédula na urna e avalia se é culpado ou inocente, se merece a condenação ou a absolvição. E o juiz presidente, a juíza presidente, ela vai aquilatar a pena em caso de condenação. É assim que funciona. Lá, na sessão de julgamento, nós estaremos novamente ouvindo testemunhas e ouvindo o réu. E então é assim que é o procedimento. Para nosso, eu sei que às vezes, né, as pessoas ficam um pouco assim, mas e a questão, né, isso já é julgamento? Já saiu condenado? Não, ainda não. Nós estamos na primeira etapa ainda. A questão da prisão é sempre uma questão paralela a tudo isso do procedimento que eu falei. A prisão, no curso do processo, ela tem requisitos próprios. Ela não é uma prisão para cumprimento de pena. Ela é uma prisão cautelar. Ela visa assegurar a ordem pública, ela visa assegurar a instrução processual e o regular andamento do processo. Ela tem essa finalidade. Então, ele está preso, obviamente a defesa, no curso do procedimento, por vezes maneja mais de uma vez pedidos de liberdade, de domiciliar, e quando é indeferido na primeira instância, aí impetra HC no tribunal. Então isso é um movimento natural da defesa, de pedir a liberdade do seu cliente, mas até o presente momento, tanto o juízo da vara criminal quanto o tribunal, nas análises, tem entendido que a prisão deverá ser mantida, tendo em vista a presença dos requisitos idôneos à manutenção da custódia cautelar. Era nesse assunto que eu ia tocar, justamente, né, para que o internauta possa entender. A defesa, né, os advogados de defesa, durante a entrevista, eles estão querendo pedir uma prisão domiciliar. Há possibilidade de sair essa prisão domiciliar? Olha, eles vão pedir, vão endossar com seus documentos. A avaliação que se faz no presente momento, dentro do que ainda o que existe nos autos hoje, penso que a possibilidade que existe, ela não está assim amparada, né? O pedido não está amparado em nenhum
argumento idôneo para ensejar uma prisão domiciliar. Penso eu, dentro da análise que eu faço dos autos no dia de hoje. Amanhã pode ser juntado um documento que modifique? Pode, mas hoje, no dia de hoje, não existe nada no processo que enseje. E o tribunal pode dizer que sim? O tribunal pode dizer que sim, não tem como prever o que o tribunal vai dizer. Aqui na nossa instância, na primeira instância, na vara criminal, haverá agora, houve um pedido na audiência da semana passada, nesse sentido, e penso que o juízo vai apreciar esse requerimento. O Ministério Público deve falar essa semana acerca desse pedido. Obviamente vai se colocar contrário ao pedido, e aí o juízo da vara criminal vai apreciar esse requerimento da domiciliar. Nós vamos, né, nos opor. Nós entendemos que não existem as situações ensejadoras, quais sejam as situações precárias de saúde, algo realmente que impeça o acusado de estar, né, na prisão em que ele está, ressaltando que a prisão em que ele está é uma prisão especial, pelo fato de ele ser policial militar. Então, ainda que ele tenha alguma situação de saúde, ou esteja fazendo algum tratamento, ele está numa prisão que, teoricamente, existe uma estrutura melhor. Então, o Ministério Público vai se posicionar contrariamente. Mas não temos como prever como o juízo vai decidir, mas esperamos que o juízo não conceda domiciliar, porque não existem os requisitos ensejadores do deferimento da prisão domiciliar, no caso. A gente sabe que a senhora participou aí dessa audiência de instrução, a senhora como promotora do caso. Surgiu alguma novidade ali que possa ajudar no processo? Alguma coisa que foi falado, algum documento apresentado que pode ajudar no processo? Ajudar em que sentido, sim? Ajudar de desvendar alguma coisa que de repente não estava às claras, foi esclarecido ali? Olha, na nossa visão, nada assim que não que acabe. O que existe, né, o que nós conseguimos amealhar é a confirmação da nossa narrativa na denúncia. Nós narramos os fatos na denúncia, e tudo o que se sucedeu na audiência veio a corroborar, a confirmar a narrativa do Ministério Público, inclusive quanto às qualificadoras. Então, assim, podemos dizer que não há nada novo, porque nós já tínhamos um inquérito policial robustecido em provas. Nós fizemos essa denúncia com base no inquérito, e na audiência nós tivemos um reforço de tudo aquilo que já estava, e endossando ipsis literis aquilo que a gente narra, inclusive as qualificadoras que são imputadas. Só para a gente fechar, o fato dele ter se entregado na delegacia, entregado a arma do crime, isso pode diminuir a pena do sargento Joel, caso seja condenado? Sim, pode. Isso é uma conjuntura, né, uma circunstância que faz com que isso provoque atenuação de pena. Isso é possível, sim, tá? Em caso de condenação, claro. Quero registrar aqui, inclusive, o Luiz Fernando, ele deu entrevista, ele é irmão da Priscila, ele deu entrevista ao Paulo Vitor Costa e elogiou muito o trabalho do Ministério Público, o tratamento aqui no fórum, porque não é fácil, né? A família está passando uma fase muito difícil, né? Uma jovem que tinha toda a vida pela frente e acabou sendo brutalmente, posso usar essa palavra, né? Morta dentro de casa. Pois a nossa consideração como estratégia do Ministério Público é de fazer essa acolhida aos familiares das vítimas de crimes, especialmente dos crimes de homicídio, e no caso do feminicídio isso ainda tem um peso maior para a nossa sociedade, por conta, né, dos contextos de violência doméstica contra a mulher, contra o qual a gente luta tanto. A gente luta contra a violência doméstica contra a mulher, e nesse contexto a gente faz essa acolhida à família da vítima,
não com tudo que a gente gostaria. Assim, gostaria de ter a possibilidade de fornecer um serviço de atendimento psicológico, um serviço de atendimento jurídico. Sim, jurídico, por quê? Porque essa família, ela muitas vezes, sem recursos, ela precisa contactar um advogado para poder resolver questões cíveis de indenização, de inventário, de posse de bens, tudo isso, e a família está fragilizada com a perda e ainda não consegue, sem ter que gastar, vamos falar assim, contratar um profissional para isso. Então eu gostaria, né, que o Estado, via Ministério Público, pudesse promover essa acolhida integral, não só de dar uma atenção e dar voz aos familiares das vítimas, que eu acho muito importante, Gilson. Elas precisam falar, elas precisam ter a oportunidade de mostrar o quanto é grande a dor delas, porque só elas sabem. Imagina a gente trabalhar num processo em que tudo é um amontoado de folhas, amontoado de documentos, sem que a família da vítima possa dar a sua impressão da sua perda, do quanto aquilo vai ser, o quanto aquilo é duro e é definitivo na vida delas. Então eu acho isso muito importante. O Ministério Público tem trabalhado nessa vertente. Eu pessoalmente, como trabalho no Tribunal do Júri há muitos anos, eu tenho desenvolvido esse perfil. Eu nem me acho uma pessoa muito capacitada, né, nesse atendimento psicológico, eu não tenho formação, mas assim, eu tenho a vontade realmente de acolher cristãmente essa pessoa que está sangrando, essa pessoa que precisa de orientação e às vezes precisa apenas de um momento de ser ouvido na sua dor. Então eu me confraternizo com eles, eu sofro muito junto também dessas famílias, mas isso é importante para também qualificar o nosso trabalho jurídico dentro do processo, a nossa vontade de fazer a justiça dentro do que a lei nos permite. A gente sabe, acima de tudo, profissionalismo, mas fora do profissional, a senhora se sensibiliza, né? Porque a senhora já teve outros casos parecidos ou até piores, mas mesmo assim ainda tem a sensibilidade, né? Sim, não vamos perder nunca essa sensibilidade, não podemos banalizar o crime, não podemos banalizar o mal, não podemos banalizar a violência. Nós temos que nos sensibilizar e ser fraternos e dar estrutura a essas pessoas que sofrem essas perdas brutais. E aplicar a lei, claro, aplicar a lei. E está lá previsto, o artigo 121, praticou, tem que pagar com pena cadeia, é cadeia mesmo. E infelizmente no Brasil, nós não temos a prisão perpétua. Infelizmente, eu não sou a favor da pena de morte por questões religiosas, mas eu sou a favor da prisão perpétua sim, porque a pena da vítima é perpétua. A pena da vítima é perpétua. Né? Aliás, quem acaba ficando preso, na verdade, é a vítima, né? Ele Exatamente. Não volta mais. É isso? A pena da vítima é perpétua, a pena da família da vítima é perpétua. Por que a do criminoso não pode ser? Então, é um questionamento que eu faço, é filosófico, claro, a nossa Constituição impede penas perpétuas, mas o que a gente quer é um pouco mais de rigor da nossa legislação para o atendimento dos casos conforme sua gravidade. Então nós precisamos ainda militar muito nessa área do homicídio e do feminicídio principalmente, que existe um momento favorável na mídia hoje, com uma atenção bastante interessante da violência doméstica. É importante, claro, a prisão perpétua nós não podemos admitir no ordenamento jurídico, mas poderíamos sim fixar patamares mais elevados para a progressão de regime, poderíamos fixar patamares mais elevados de cumprimento de pena para o gozo de livramento condicional e tornar mais dura essa resposta penal, que acaba ficando banalizado. Vou ali, mato alguém, perdi a cabeça, e pouco tempo depois eu estou na rua de novo.
sabe? Na rua de novo, em escárnio, a família da vítima, que está vendo a pessoa passar. Isso é muito ruim. Isso para o sistema penal é muito ruim. Há um descrédito. Sempre eu faço esse apelo, né, que o legislador, as pessoas que cuidam das nossas leis, nesse caso é uma lei federal, que elas possam se sensibilizar com o descrédito do sistema penal, no caso de penas por homicídio. Já temos previsão para o julgamento do Sargento Joel? Não, não temos, por conta dessa questão de não sabermos se a defesa irá ou não recorrer. E aí dependemos, né, do que ela estiver pensando. Mas acredita que esse ano de 2022 ainda possa acontecer o julgamento? Se a defesa não recorrer, pode acontecer. Se a defesa não recorrer. Se ela recorrer, aí já fica mais complicado. Doutora Jaqueline, mais uma vez, agradecer a sua participação aqui na Rádio Muriaé, nas redes sociais. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que é isso que o ouvinte, que o internauta quer. Ele quer saber, né, o que está acontecendo, como é que está o andamento, porque, na verdade, foi um crime que chocou não só a cidade de Muriaé, mas, né, podemos dizer, nacionalmente, porque isso foi veiculado, né, em rede nacional. Né? É o nome da cidade de Muriaé que foi levado devido a esse crime. E eu quero, né, deixar registrado aqui, mais uma vez, meu agradecimento à rádio pela oportunidade. Quero registrar meus agradecimentos ao juiz da Vara Criminal pelo bom desempenho das atividades da semana passada. Correu tudo de forma ordeira, organizada. Quero agradecer também aqui o bom trato, o fino trato, a delicadeza com que os advogados de defesa se portaram em relação à minha pessoa, em relação às testemunhas. São profissionais de gabarito, que estão defendendo o seu ponto. Eu os respeito, como eles também me respeitam, e quero agradecer também a eles pela postura. Entendo que eles queiram trazer a causa deles a lume, acho legítimo da parte deles que façam, e também o Ministério Público também está aqui para falar sobre o outro lado, né, do processo. E vamos seguir nesse trabalho e que, ao final, seja feita a justiça que o caso merece, e o Ministério Público vai estar lutando pela justiça do caso concreto. Conversamos, então, com a promotora de justiça, a doutora Jaqueline Rangel, a respeito do caso Priscila Dalla Paula, que foi assassinada no dia 8 de dezembro de 2021, dentro de sua própria casa.